Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faz para ti amarras e jugos, e os pões sobre teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a Zedequias, rei de Judá. E manda-lhes que digam a seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem for do meu agrado. E agora dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até mesmo os animais do campo eu lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo de sua própria terra. Então servirá a muitas nações e grandes reis. E será que a nação e o reino que não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que não puser seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, então com espada, com fome e com pestilência castigarei tal nação, diz o Senhor, até que eu os consuma por meio de sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, nem a vossos adivinhos, nem a vossos sonhos, nem a vossos videntes, nem a vossos encantadores que vos falam dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia. Pois eles vos profetizam mentiras para vos afastardes da vossa terra e para que eu vos afugente e pereçais. Mas a nação que pôr seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, a essa eu deixarei ficar em sua terra e a cultivará, e nela habitará, diz o Senhor. E falei também a Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Ponde vossos pescoços sob o jugo do rei da Babilônia e serve a ele e a seu povo, então vivereis. Por que morrerias tu e teu povo pela espada, pela fome, pela pestilência, tal como disse o Senhor sobre a nação que não servir ao rei da Babilônia? Não escuteis as palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, pois eles profetizam mentiras. Pois eu não os enviei, diz o Senhor, e eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos afugente e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não escuteis as palavras de vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor voltarão da Babilônia em breve. Pois eles vos profetizam mentiras. Não escuteis a eles: Serve ao rei da Babilônia, e então vivereis. Porque se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor é com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, que os objetos de valor que restaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos quanto às colunas, ao mar, às bases e ao restante dos objetos de valor que restaram nesta cidade, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não tomou quando levou cativo de Jerusalém a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quanto aos objetos de valor que restaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os punirei, diz o Senhor. Então depois eu os farei subir e os restituirei a este lugar. Jeremias capítulo 28. E aconteceu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês,
que Ananias, filho de Azur, profeta que era de Gibeon, falou para mim na casa do Senhor diante dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro do tempo de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os objetos de valor da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar para os levar à Babilônia. E eu trarei de volta a este lugar a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os levados cativos de Judá que entraram na Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e diante de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, para que os objetos de valor da casa do Senhor sejam trazidos de volta e todos os cativos da Babilônia para este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que foram antes de mim e antes de ti, desde os tempos antigos, profetizaram contra muitas terras e grandes reinos, guerra, aflição e pestilência. O profeta que profetizar paz, quando suceder a palavra daquele profeta, será reconhecido tal profeta que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então o profeta Ananias tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias diante dos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Desta maneira quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro do tempo de 2 anos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias saiu dali. Mas depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para que sirvam Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a ele servirão, e até os animais do campo eu lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Agora ouve, Ananias. O Senhor não te enviou, porém tu fizeste este povo confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: Eis que eu te expulso de sobre a face da terra. Morrerás neste ano, porque falaste rebelião contra o Senhor. E morreu o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Salmo capítulo 78. Povo meu, escuta minha doutrina, inclinai vossos ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, falarei mistérios dos tempos antigos, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não os encobriremos a seus filhos, contaremos à próxima geração sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Porque ele firmou um testemunho em Jacó e pôs a lei em Israel, a qual instruiu aos nossos pais, para eles ensinarem a seus filhos, para que a geração seguinte dela soubesse, e os filhos que nascessem contassem a seus filhos, e assim pusessem sua esperança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas sim que guardassem os mandamentos dele. E não fossem como seus pais, que foram uma geração teimosa e rebelde, geração que não firmou seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, mesmo tendo arcos e flechas, viraram-se para trás no dia da batalha. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram a andar conforme a sua lei. E se esqueceram de seus feitos e de suas maravilhas que ele tinha lhes feito ver. Ele fez maravilhas perante seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar e os fez passarem por ele. Ele fez as águas ficarem paradas como se estivessem amontoadas.
E ele os guiou com uma nuvem durante o dia e por toda a noite com uma luz de fogo. Ele partiu as rochas no deserto e lhes deu de beber como que de abismos profundos, porque ele tirou correntes da rocha e fez as águas descerem como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, irritando ao Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida para o desejo de suas almas. E falaram contra Deus e disseram: Poderia Deus preparar uma mesa de comida no deserto? Eis que ele feriu a rocha e as águas correram dela, e ribeiros fluíram em abundância. Será que ele também poderia nos dar pão ou preparar carne a seu povo? Por isso o Senhor os ouviu e se irritou. E fogo se acendeu contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porque eles não creram em Deus, nem confiaram na salvação que dele vem. Mesmo assim, deu ordens às altas nuvens e abriu as portas dos céus. E choveu sobre eles o maná para comerem, e lhes deu trigo dos céus. Cada homem daquele povo comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida para se fartarem. Ele fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o vento do sul com seu poder. Ele fez chover sobre eles carne como a poeira da terra, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio de seu acampamento, ao redor de suas tendas. Então comeram e fartaram-se abundantemente, e satisfez o desejo deles. Porém, estando eles ainda não satisfeitos, enquanto a comida ainda estava em suas bocas, a ira de Deus subiu contra eles, matou os mais robustos deles e abateu os jovens de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não creram nas maravilhas que ele fez. Por isso gastaram seus dias em futilidades e seus anos em terrores. Quando ele matava alguns dentre eles, então buscavam por ele e se convertiam, e buscavam a Deus de madrugada, e se lembravam de que Deus era sua rocha e que o Deus Altíssimo era o seu libertador. Porém, falavam bem dele da boca para fora e mentiam com suas línguas, porque o coração deles não era comprometido para com ele e não foram fiéis ao pacto dele. Porém ele, sendo misericordioso, perdoava a maldade deles e não os destruía. E muitas vezes desviou de mostrar sua ira e não despertou todo o seu furor. Porque se lembrou de que eles eram carne e como o vento que vai e não volta mais. Quantas vezes o provocaram no deserto e o maltrataram na terra desabitada. Pois voltavam a tentar a Deus e perturbavam ao Santo de Israel. Não se lembraram de sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como quando ele fez seus sinais no Egito e seus atos maravilhosos no campo de Zoã, e transformou seus rios e suas correntes em sangue para que não bebessem. Enviou entre eles variedades de moscas que os consumiu, e rãs que os destruíram. E deu suas colheitas ao pulgão e o trabalho deles ao gafanhoto. Com saraiva destruiu suas vinhas e suas figueiras bravas com granizo. E entregou seu gado à saraiva e seus animais a brasas ardentes. Mandou entre eles o ardor de sua ira, fúria, irritação e angústia, enviando mensageiros do mal. Ele preparou o caminho de sua ira, não poupou suas almas da morte e entregou seus animais à peste, e feriu mortalmente a todo primogênito no Egito, as primícias nas forças nas tendas de Cã. E levou a seu povo como a ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Ele os conduziu em segurança e não temeram. O mar encobriu seus inimigos e os trouxe até os limites de sua terra santa, até este monte que sua mão direita adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e fez com que eles repartissem as linhas de sua herança e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Porém, eles tentaram e provocaram ao Deus Altíssimo e não guardaram os testemunhos dele.
E voltaram a ser tão infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso e provocaram a ira dele com seus altares pagãos e com suas imagens de escultura moveram-nos de ciúme. Deus ouviu isto e se indignou e rejeitou gravemente a Israel. Por isso ele abandonou o tabernáculo em Siló, a tenda que ele havia estabelecido como habitação entre as pessoas, e entregou o símbolo de seu poder em cativeiro e sua glória na mão do adversário. E entregou seu povo à espada e enfureceu-se contra sua herança. O fogo consumiu seus rapazes e suas virgens não tiveram músicas de casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não lamentaram. Então o Senhor despertou como que do sono, como um homem valente que se exalta com o vinho, e feriu a seus adversários para que recuassem e lhes pôs como humilhação perpétua. Porém ele rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião a quem ele amava, e edificou seu santuário como alturas, como a terra a qual ele fundou para sempre. E ele escolheu a seu servo Davi e o tomou dos apriscos de ovelhas. Ele o tirou de cuidar das ovelhas geradoras de filhotes, para que ele apacentasse ao seu povo Jacó e à sua herança Israel. E ele os apacentou com um coração sincero e os guiou com as habilidades de suas mãos. Fizemos hoje a leitura proposta para o dia 299 no nosso plano de leitura bíblica. E seguimos firme rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Para você que chegou aqui agora, deseja fazer essa leitura bíblica em um ano também? Junte-se a nós. Você pode fazer a sua leitura acompanhada e assim ter mais motivação para fazê-la. Mas lembre-se, reflita sempre na palavra, ore ao Senhor e se transforme segundo a palavra de Deus. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes peço para todos vocês deixarem o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.